essa é mais uma edição do Café com TV. E hoje vamos falar sobre o pegamento da florada, que ficou abaixo do esperado em boa parte dos cafeeiros. E veja o que mais preparamos para você. O café e o esporte, produtor do sul de Minas, combina essas duas paixões. Os números do café, você vai ver como está a produção em estados como Paraná e Rondônia. Os manejos nas lavouras após as fortes chuvas, como ele deve ser feito. E mais, produtor diz que a seca também afetou a criação de cavalos. Ele teve que reforçar a alimentação. E o nosso grão que chega mais longe. Mercado da Itália avança na importação do café brasileiro. Fique bem atualizado com a gente. Café com TV, a notícia na dose certa. E a gente abre a edição de hoje mostrando um levantamento da Fundação Procafé. O pegamento da florada ficou abaixo do esperado em boa parte do cafeeiro. Alguns dos motivos para isso foram a seca e a geada. A principal florada do café já abriu em áreas produtoras do sul de Minas no final de setembro. Mas, de acordo com este engenheiro agrônomo da Fundação Procafé, as lavouras de carga média não registraram um bom pegamento, com exceção das áreas irrigadas. É importante lembrar que nestes últimos anos, a planta tem sofrido com seca prolongada e geada. Faz 3 anos que na hora que a gente chega ali na entrada da primavera, a gente está com um déficit hídrico muito acentuado, então as plantas sentem muito a seca, desfolha. Então é uma hora que elas estão numa fase de gestação, vamos dizer, elas estão ali prontas para dar flor e aí vem esse estresse muito grande e aí ela, por causa desse estresse, ela acaba abortando boa parte da florada. É por isso então que a florada, muita florada, vão se converter em chumbinhos, né? Sim, a gente tem, não é geral, né? A gente tem lugares com terrenos melhores, mais frescos, que sofreram menos. E as lavouras de carga, que vieram de carga baixa, safra zero, mesmo que não podada, que não foi podada, mas ela teve uma carga baixa no ano passado, ela estressou menos, né? E as plantas de meia carga, o que aconteceu? Ela tinha uma carga, ela teve o estresse, além disso ela foi colhida, passou uma colhedeira nela que acaba também atrapalhando o potencial produtivo do próximo ano, né? Mas a gente está vendo que tem uma frustração além do que a gente imaginava, né? Então, se a gente pegar as nossas previsões há um mês atrás, para as nossas previsões de hoje, a gente já perdeu aí, no geral, em torno de uns 20%. Ainda segundo a Fundação Procafé, a terceira florada no mês de outubro aconteceu de forma picada. Ou seja, em algumas regiões as flores já até deram as caras, mas de forma bem discreta. A gente já teve uma florada final de agosto, tivemos uma florada que a gente considera principal final de setembro, e agora em outubro a gente está tendo mais alguma florada picada, né? Então, semana passada, alguns lugares a gente viu uma floradinha e alguns lugares ainda vai abrir, mas é uma florada discreta, pouco significativa. As principais floradas já aconteceram. Flor não é café e a produção no Arábica não deve acontecer de forma significativa como era esperado pelo setor. Aí a Fundação Procafé faz um alerta ao mercado. A florada aconteceu e foi boa, mas o pegamento não. Sim, exatamente o que você falou, flor não é fruto. Sempre não é todas as flores que chegam no terreiro, é uma porcentagem, né? Em torno da metade. Isso pode variar, dependendo da condição da lavoura, da intensidade da florada, né? Mas o que acontece agora? Quais é o principal perigo para esta safra de 2023? São os veranicos no verão. Porque esses veranicos, eles podem prejudicar a granação. Aí a gente não vai ter rendimento, né? Não vai ter peso no café. Esse café vai ter pouca densidade. Então agora o ideal é que chova bem,
mas que ao mesmo tempo saia sol, porque não adianta nada ficar só chovendo, a planta precisa de umidade no pé, mas de calor e temperatura e luminosidade, né, para ela crescer. Então o ideal é que a gente não tenha veranicos muito fortes, né, porque esses veranicos muito fortes podem atrapalhar a granação do fruto que está se desenvolvendo no pé. André, a gente acabou de falar do clima, de como ele deve ajudar na produtividade para a safra de 2023. Agora, cafeicultor, a gente vai te mostrar um detalhe muito curioso, só que ao mesmo tempo preocupante para a cafeicultura, que são os chumbinhos mais gordinhos que vieram da primeira florada e aqueles menores que já são de outras floradas. O quanto isso impacta na cafeicultura, André? Guto, o impacto dessa florada desuniforme vai ser uma maturação desuniforme do grão. Essa maturação desuniforme faz com que a gente tenha grão seco, grão maduro e grão verde no mesmo pé, né? Então, essa maturação desuniforme, ela não é muito desejável para a qualidade. Tem como você mostrar aqui no pé pra gente? Tem como você mostrar aqui no pé pra gente, pro pessoal de casa que está nos assistindo, entender como que são esses chumbinhos? Sim. Aqui nesse pé, ó, a gente tem frutos grandes, que foi uma florada fora de hora, realizada em maio. A gente tem um frutinho aqui que já está em fase de expansão. A gente tem o chumbinho, que foi da última florada, então esse aqui é da florada de agosto, esse aqui é da florada de setembro. E temos também saindo aqui, ó, botões florais, né? Indicando que vai ter mais uma abertura de florada aqui nessa lavoura. Uma florada tímida, pequena, mas ainda vai sair um pouco de flor. E para o cafeicultor saber de tudo isso, ele precisa andar na lavoura, né? Sim, agora é importante que o produtor ande na lavoura, né? Identifique o potencial produtivo, agora que já passou essa parte, a florada que pegou, para ele identificar se a florada pegou ou não pegou, identificar, né? Fazer uma nova previsão de safra, se for necessário, reduzir ou racionalizar a adubação dele, né, de acordo com o potencial produtivo. E também é importante ele fazer essa análise para ele saber o tanto de café que ele vai ter, para ele planejar as compras dele, as contas deles e a vida pessoal também. Durante a gravação do podcast da Fundação Procafé, os engenheiros agrônomos Alisson Fagundes e Alexandre Pedrosa falaram da preocupação com a participação do Brasil no mercado mundial de café. O produtor, ele frustrou a safra em 2021, ele frustrou a safra em 2022, ele vai frustrar a safra em 2023? O que pode acontecer? Pode reduzir a quantidade de lavouras de café. O produtor, ele vai ser obrigado, alguns produtores vão ser obrigados a arrancar a lavoura de café e plantar um milho, uma soja, qualquer coisa para ele que venha dar retorno mais rápido, porque ele perdeu safra em 21, perdeu safra em 22, como que ele vai aguentar 23? E agora, nosso especialista Lúcio Caldeira traz as informações de mercado na palavra do especialista. Olá, produtor e produtora de café do Brasil. Com a volta das chuvas e a consequente melhora na expectativa para a safra de 2023, o mercado derreteu, apresentando queda acentuada durante o mês de outubro. Entre o primeiro e o último dia do mês, o preço do padrão CPE Exalc, que é aí o tipo 6, bebida dura com até 86 defeitos, caiu R$ 217 por saca. Agentes do mercado acreditam que a magnitude da queda é exagerada e, portanto, especulativa. Mas, de fato, os atuais preços provocaram uma lentidão nos negócios, com produtores se recusando a vender nos atuais preços. No vencimento dezembro na Bolsa de Nova York, a diferença entre os preços máximo e mínimo foi de 54,85 centavos de dólar por libra-peso, ou seja, queda de 5.400 pontos.
No mercado físico, a amplitude foi de R$ 270 por saca, com a máxima cotada a 1.260 no dia 5 e a mínima 990 no dia 28. Na última semana do mês, o preço ficou em 1.035, contra 1.237 na primeira semana. Durante o mês, importantes suportes foram quebrados. No dia 12, os preços caíram abaixo de R$ 1.200 a saca. No dia 20, o mercado rompeu a barreira de 1.100. E no dia 28, o mercado chegou a 170 centavos de dólar por libra-peso, significando preços inferiores a R$ 1.000 a saca. Como se vê, o mercado físico não acompanhou a queda da Bolsa Nova-Iorquina em sua plenitude, graças em parte à resistência dos produtores que deixaram o mercado sem liquidez. No mercado internacional, recessão e inflação global continuam sendo as grandes variáveis-chave para o mercado. A partir de agora, tudo leva a crer que as exportações brasileiras deverão ser o grande termômetro para o mercado. Alguns analistas acham que o mercado já chegou à sua base, lá em R$ 990 a saca, mas também acreditam que dificilmente o mercado voltará a trabalhar ainda esse ano acima de 220 centavos de dólar por libra-peso. Enfim, outubro entra para a história desse ano como o mercado que apresentou a maior volatilidade, a maior oscilação nos preços. E, infelizmente, para o produtor, essa oscilação foi para baixo. Enfim, é isso. Mais uma vez, obrigado. Semana que vem tem mais. E vamos ver como ficaram os embarques dos cafés brasileiros no mês de outubro. Acompanhem comigo os números. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, foram exportadas 2.370.253 sacas de 60 quilos, no acumulado até o dia 23 de outubro. A receita chegou a mais de 577 milhões de dólares, uma média diária de 41 milhões de dólares. A receita média diária das exportações de café em grão em outubro é de 47,8% maior no comparativo com a do mesmo período de 2021, que foi de 27,917 milhões. O volume médio diário embarcado é de 7,6%, maior que a de outubro de 2021, que tinha sido de 157.370 sacas diárias em média. Já o preço médio atingiu 37,4%. O cooperativismo vem se destacando no agronegócio. Até 2027, a projeção é de R$ 1 trilhão de faturamento. Uma das grandes forças do agronegócio é o cooperativismo brasileiro. A expectativa para o futuro do segmento é a melhor possível, já que, segundo as previsões divulgadas na live Economia e Cooperativismo, realizada pela Organização das Cooperativas do Brasil, o cooperativismo deve chegar a 1 trilhão de faturamento e 30 milhões de cooperados até 2027. Ainda de acordo com a OCB, o faturamento de 2021 foi de 524,8 bilhões de reais. São mais de 1,17 mil cooperativas e conta com 18,8 milhões de associados. O setor gerou 239 mil empregos diretos e faturou 350 bilhões no ano passado. E você vai ver daqui a pouco duas paixões, esporte e café. É a história de um produtor de Lambari. A gente volta já, por isso não saia daí.
Estamos de volta. O Café com TV pegou a estrada para contar que um produtor descobriu duas paixões, o esporte e o café. Ele é de Lambari e entre o manejo e outro na lavoura, se envolve também nas competições de enduro. Das trilhas para as ruas de café. Edson gosta de um bom desafio. Quando não está fazendo o manejo da roça, lá vai ele disputar na estrada de terra competições de enduro. A nossa primeira paixão é o café. A gente vive disso, é isso que dá a dignidade para a gente, a sustentabilidade familiar. Isso a gente, desde pequena, aí no meio da lavoura de café, a gente é nascida e criada, a vida inteira foi aqui. A gente não sabe mexer com outra coisa, a gente aprendeu e eu digo que nós somos hoje profissionais do café. Com 31 anos, eu resolvi, vendo outras pessoas que faziam off-road, resolvi experimentar. E daí foi só aumentando esse amor pela motocicleta, e eu fui me interagindo com o esporte e eu comecei em 2011 no Sul Mineiro. E no primeiro ano, como novato, eu consegui ficar em 4º lugar. E isso me animou. Uma paixão que foi intensificando com o tempo, mas sempre conciliando com a lida no campo. O cuido da lavoura é prioridade sempre, e sempre vai ser. Então, sempre o manejo em dia, tudo certinho. E nos finais de semana a gente arruma tempo, A gente não tem o tempo, a gente arruma. Às vezes a mulher fica meio brava, A gente acaba, às vezes fica um pouco com ciúme da moto, mas é assim que funciona. Quem tinha que segurar as pontas nos finais de semana em casa era a mulher de Edson. No começo foi um pouco complicado, As crianças eram menores. Mas eu sempre falo que a gente tem que seguir os nossos sonhos e procurar fazer aquilo que a gente gosta. Janaína no começo estranhou, mas viu que era o que Edson gostava de fazer. E por isso não só incentivou, como hoje ajuda na logística do produtor rural. Sim, com o tempo fui me juntando a ele, E é questão de regras do campeonato, questão de aparelhagem. Então eu fui aprendendo e fui também sendo uma companheira. E hoje ela me apoia bastante. Tanto é que eu participei de alguns campeonatos por aí, consegui êxito em alguns. A família possui 19 hectares aqui na comunidade do Paiolinho, que fica na zona rural de Lambari. Um local, como vocês podem ver, de difícil acesso. É o café das montanhas de Minas Gerais. Mas, mesmo sendo mais difícil de cultivar, pelo contrário, ela consegue altas pontuações e bebe um café da melhor qualidade. Então, a nossa lavoura aqui em Lambari, não só a minha, mas o município de Lambari é um município privilegiado em termos de cafés. Os nossos cafés são muito bons, reconhecidos internacionalmente. Nossos cafés aqui produzem normalmente uma faixa etária de 82 a 84 pontos, na sua grande maioria, e tem os especiais. A gente aqui, a minha esposa, ela é dedicada nessa parte de especial, ela faz pequenos lotes, tem o café dela, ela se dedica bastante, esforça bastante para poder ter esses cafés especiais. A família tem lotes de cafés especiais que chegam a 86 pontos. E assim como a produção, especial também está a carreira de Edson, que vem acumulando troféus em casa. O último que ele ganhou foi do Enduro Mineiro, uma das maiores competições do esporte em Minas Gerais. Falei, esse ano um título que eu ainda não tinha era o de Mineiro. E atualmente eu estou correndo na média 2 e eu entrei no campeonato, tanto no Sul Mineiro como no Mineiro, mas o meu foco era o Campeonato Mineiro e consegui ser campeão nos dois, tanto no Sul Mineiro como no Campeonato Mineiro. E isso é uma alegria para a gente não vive disso, mas porém isso traz uma satisfação, a gente gosta, algo que a gente ama,
né? É a motocicleta, é o off-road. A família busca a excelência tanto no café quanto nas competições. Desafios levados a sério por Edson e Janaína. A gente tem uma frase, né, que serve pra gente na nova vida da gente. Tudo que a gente for fazer é tentar fazer o melhor possível. Não ser melhor do que os outros, mas fazer o seu melhor, né? Dar o seu melhor em tudo, tanto na área profissional, dentro de casa, na sua família, enfim. Tudo que a gente faz, se a gente se dedicar ao máximo, vai dar tudo certo. A agricultura familiar é sempre junto, é no trabalho e é no esporte. E depois dessa notícia boa, vamos continuar falando sobre o café e outros grãos. Em Rondônia, produtores estão comemorando a produtividade. Em Rondônia, a produção de café nesta safra bateu recorde. 2,8 milhões de sacas de 60 quilos, com produtividade média de 43,1 sacas por hectare. O bom desempenho da cafeicultura local se deu pelas condições climáticas favoráveis na maior parte das regiões produtoras, impactando positivamente na produção da safra, que foi 21,1% a mais em relação à safra anterior. A estimativa da safra brasileira de café, incluindo as espécies arábica e canéfora, é de que sejam produzidas 50,4 milhões de sacas. O café foi o produto que apresentou a maior variação de preços no período analisado, de 81,9%, seguido do feijão e da farinha de mandioca. O valor bruto da produção agropecuária de Rondônia, calculado para 2022, está estimado em quase 22 bilhões de reais, 7,1% maior que em 2021. O estado do Paraná divulgou a estimativa de safra do café. Houve queda na produção, veja só. A safra 2021-2022 do Paraná deve ficar em 33 mil toneladas, uma queda de 35% em relação a 51 mil toneladas colhidas na temporada anterior, segundo o relatório do Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. O departamento informou que a retração se deve aos problemas de estiagem enfrentados pelo estado. A produtividade média é estimada em 1.120 quilos por hectare, abaixo dos 1.605 quilos colhidos na temporada 2019 e 2020. A área a ser colhida ficou em 27,1 mil hectares, 15% menor que os 31,8 mil hectares da temporada anterior. Atenção, produtor rural, para o recado da Casa do Adubo. Olá, produtor rural! Hoje eu gostaria de apresentar para vocês a Casa do Adubo, uma rede de lojas presente em mais de 14 estados brasileiros. São mais de 60 equipes para atender você, aqui na loja ou aí na sua fazenda. Aqui você encontra tudo o que precisa para a sua propriedade rural. A Casa do Adubo tem parcerias com grandes empresas, como Bayer, Sementes Agroceres, Adamar, Timac Agro, entre outras. Aqui na Casa do Adubo você encontra defensivos, foliares, fertilizantes, sementes, medicamentos veterinários e muito mais. Procure um de nossos representantes ou visite uma de nossas lojas. Venha tomar um cafezinho com a gente e garanta o melhor negócio. Mais informações importantes para o produtor rural. Comissão da Agricultura aprova 2 bilhões de reais em emendas ao orçamento. 4 emendas ao projeto da Lei Orçamentária de 2023 foram aprovadas pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado. As propostas ultrapassam 2 bilhões de reais para as áreas de seguro rural, defesa agropecuária, assentamentos rurais e desenvolvimento de tecnologias. A Comissão Mista de Orçamento ainda vai analisar as sugestões. A emenda de maior valor prevê 900 milhões de reais para concessão de subvenção econômica ao Prêmio do Seguro Rural. Outra emenda destina 570 milhões para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para aplicar em assentamentos rurais. A terceira sugestão libera 350 milhões de reais para o Ministério da Agricultura investir em modernização e fortalecimento da defesa agropecuária. Por fim, 200 milhões de reais vão para a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa.
E a seguir, vamos trazer o manejo nas lavouras após forte chuva e granizo. A gente volta já. Este é o Café com TV com as notícias do agronegócio. Hora da nossa consultoria no Cuidando do Cafezal dessa semana. Vamos mostrar quais são os manejos necessários após fortes chuvas e granizo nas lavouras. Olá para você que nos assiste aqui no Café com TV. Olha só, nestas últimas semanas, alguns eventos climáticos, como a chuva de granizo, têm dado dor de cabeça para o produtor que já está preocupado com a produção do ano que vem. Só que alguns manejos que são considerados essenciais podem amenizar um pouco essa dor de cabeça e, é claro, ele garantir o fruto no pé. E olha só, de novo aqui comigo o PC sempre está comigo na verdade, né? E o Felipe que é engenheiro agrônomo da Stoller, voltou aqui também para conversar com a gente. PC, muitas lavouras de café aqui da nossa região foram atingidas pela chuva de granizo. O produtor está desolado, é claro, um momento bastante difícil, mas você tem alguns manejos que podem ser que amenizem, né, que ajudem o produtor a garantir o café no ano que vem. Então, o primeiro que o produtor tem que fazer é uma inspeção na sua lavoura, porque a gente teve danos leves, médios e severos. Vamos falar do caso severos, que às vezes o produtor vai ter que fazer uma poda. Então, ele tem que fazer essa poda o quanto mais rápido possível. E assim que finalizar a poda, ele já entra com um fungicida à base de cobre, que é o Auge ou Supera. Para quê? Ele cicatrizar e tentar o mais rápido possível cicatrizar essas lesões causadas pela pedra e também pela poda. Quando ele tem foi um ataque de médio para leve, e aí ele consegue o quê? Amenizar com alguns procedimentos. Então, o primeiro procedimento que ele tem que fazer é usar um cobre, aqui o Auge, e a gente trabalhar junto com o Priori Top. Para quê? Para ele evitar o quê? A perda prematura de folhas, né? Cicatrizar, né, o dano que foi leve e assim garantir o quê? O enfolhamento. Ô PC, mesmo o produtor fazendo todos esses cuidados, ele corre o risco de colher o café dele mais tarde? Não, esse problema com a maturação vai ser muito pequeno, quase imperceptível, entendeu? Ele tem o quê? Eu preciso que ele desenvolva esses frutos normalmente, o que ficou retido na planta, que parte ele vai perder, né? E outra dica que a gente dá, que o produtor faça sempre um seguro, entendeu? Porque esse seguro, ele cobra bastante parte desse dano que ele tiver. Felipe, com relação à resistência das plantas após esses fenômenos climáticos, qual deve ser o manejo? Com relação ao manejo, quando a gente olha para uma planta que sofreu algum estresse ou está passando por esse período de estresse, né? Até antes de falar do que a gente tem que usar, é legal de como a gente tem que fazer. Então, essas lavouras que tiveram essa ocorrência de chuva de pedra ou alguma intempérie nesse sentido, o legal é a gente começar a fazer esse controle logo de imediato, uma resposta bem rápida mesmo, para que a gente não deixe essas doenças entrarem de uma forma tão rápida e tão abrupta na planta, né? Então, quanto antes a gente interferir nesse processo de contato do patógeno com a planta, a gente consegue ter uma resposta mais efetiva. E para esse sentido, né, com relação à resistência de plantas, a Stoller ela tem um pacote de aplicações que a gente chama hoje que é o manejo Nutra e Defenda, que é trabalhar tanto a nutrição das plantas quanto a resistência das plantas, né? E dessa forma, a gente lança a mão de duas tecnologias. A primeira é o da café, onde a gente vai trabalhar com todo o manejo nutricional da planta, nessa reposição de nutrientes que a gente precisa colocar nas lavouras para que ela consiga garantir todos os efeitos fisiológicos que ela tenha.
E também a Stoller, esse ano, está lançando mão de uma nova tecnologia que é o Relief. Ele é um indutor de resistência, ele é à base de cobre e ácido salicílico. E o que isso vai ajudar na planta, né? Ele ajuda a planta a produzir suas próprias substâncias de defesa. E dessa forma, junto com o fungicida, que o PC trouxe bem agora há pouco e trouxe das suas funcionalidades, a gente trabalha esse manejo de indução de resistência de dentro para fora, onde a própria planta começa a produzir os seus compostos de defesa e que vão garantir um controle melhor dessas doenças que podem ter sido criadas por essas portas de entrada geradas por chuva de granizo ou alguma intempérie climática que aconteceu há pouco tempo. O momento é difícil, produtor, você não esperava passar por essa situação, mas olha só, é preciso que você reaja e em seguida haja para poder, é claro, amenizar as perdas na lavoura. E esses dois profissionais que estão aqui ao meu lado deram soluções amenizadoras. Por isso, muito obrigado, Felipe, pela sua participação. PC, nosso parceiro aqui, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Cuidando do Cafezal de hoje. Na semana que vem, tem mais. Cuidando do Cafezal. Oferecimento Geagro, 30 anos de história. Agora em novas cidades do sul de Minas. E tem previsão de frio intenso no mês de novembro. O produtor rural está de olho no tempo. Vamos acompanhar. Preocupação na agricultura brasileira. Novembro começou com baixas temperaturas e possibilidade de geada e até neve em algumas partes do país. Meteorologistas afirmam que a onda de ar polar atingiu o país e derrubou as temperaturas. No sul de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás e Amazonas, as temperaturas despencaram. De acordo com a meteorologia, a massa de ar frio deve atuar no Brasil até este final de semana. Por isso, os agricultores devem ficar atentos aos possíveis efeitos nas plantações. E agora vamos ao recado do SPA Saúde. Quem tem SPA Saúde, confia. Confira o depoimento no VT. Atenção, produtor rural, esta é sua última chance de fazer parte do SPA Saúde, ainda com a campanha Carência Reduzida. É uma segurança, né? Um conforto que a gente tem. A condição que eu tinha surgiu inesperadamente. É muito reconfortante saber que o SPA Saúde está de prontidão. É um plano que nos oferece um atendimento personalizado, então você se sente acolhido num momento tão difícil que é quando a gente precisa de um plano de saúde. SPA Saúde, o plano de saúde do produtor rural. Tá esperando o quê? Aproveite a carência reduzida SPA Saúde. Procure hoje mesmo a sua cooperativa, associação ou sindicato e adquira o plano de saúde SPA para a família toda. E já, produtor de Três Pontas teve dificuldades com a criação de cavalos com a seca deste ano. Não saia daí que eu volto já. Já estamos de volta e agora vamos atualizar o produtor com Café com TV Singenta Responde. Café com TV Singenta Responde. Um oferecimento Singenta. Inovamos no café junto com você. Olá para você que está acompanhando o Café com TV. No Singenta Responde de hoje, a gente vai falar sobre os produtos que são aplicados via solo e a importância desses produtos. No caso hoje, o nosso cenário é o café, fazem com que a produtividade aumente cada vez mais. Para responder às minhas dúvidas, às suas dúvidas, estou aqui com o Luiz da Singenta, que já está aqui junto comigo, dentro do buraco, preparado para responder tudo sobre esse assunto, né? E Luiz, eu começo te perguntando, na verdade eu já vou te questionar aí, você questionador. Quer dizer que esses produtos, então, eles não servem somente para combater as pragas e as doenças do cafeiro? Esse produto em específico que nós estamos falando é um produto já muito tradicional na cafeicultura, utilizado há mais de 20 anos, Guto, que se chama verdadeiro, certo?
Então, assim, a Syngenta ela inovou muito esse segmento, porque é muito fácil de aplicar. Você aplica no solo, redistribui por toda a planta, controla a principal praga do café, que é o bicho mineiro, a principal doença, que é a ferrugem, e de quebra também controla a cigarra do café. Só que por que a gente está aqui dentro dessa trincheira? Justamente, Guto, para mostrar o sistema radicular desse cafeeiro. Olha só que interessante, né? Nós estamos vindo de um período bem seco, né? Basicamente já são 2 anos que nós passamos, as últimas 2 safras foi muito seco, né? Nessa em específico, que nós estamos no meio da colheita, né? O déficit hídrico das regiões produtoras de café já é até mais alto do que da safra passada, mas numa lavoura como essa onde nós estamos, é uma lavoura, Guto, que o produtor colheu mais de 150 sacas de café por hectare. Então, para ele chegar num patamar desse, é justamente porque essa lavoura ela vem sido cada vez mais preparada ao longo dos anos e certamente o efeito bioativador, que é o grande segredo que a gente está desvendando aqui hoje, é o efeito bioativador oriundo da aplicação do verdadeiro que faz com que a planta aumente a sua média de produtividade. Bacana, só que é bom alertar que o produtor deve fazer os tratos culturais também de forma correta, não é só aplicar o produto, esperar deixar a lavoura agir, né? Não, de maneira alguma, né? Então, assim, no café a gente sempre fala que você fazer o arroz com feijão bem feito é o suficiente para a planta te agradecer, te dando uma boa produtividade, né? Você aplica o produto via solo, no caso aqui o produtor usa verdadeiro, assim que ele começa a ser absorvido, Guto, você tem uma série de atividades metabólicas na planta que são ativadas, inclusive uma delas é a produção de um hormônio que se chama citocinina. Esse hormônio produzido nas raízes, ele começa a ser translocado na planta e a planta ao mesmo tempo começa a produzir um outro hormônio na parte aérea que se chama auxina, que vai dar o start para que a planta enraize mais. Ela enraizando mais, fatalmente, você tendo mais sistema radicular, você concorda comigo que ela vai estar muito mais bem preparada para situações de estresse hídrico? A raiz é a boca da planta, então aquela nutrição bem feita no momento correto que a gente já falou, ela vai aproveitar melhor e você aproveitando melhor a nutrição fatalmente, bebendo mais água, comendo bem, você não vai produzir mais? É a mesma coisa que acontece com a planta. Então é por isso que ela vegeta mais, produz mais, você tem um teto produtivo maior e fatalmente no final de tudo, o que a gente quer é o quê? Trazer maior rentabilidade para o cafeicultor. Ele tendo mais rentabilidade, ele tem mais sustentabilidade no negócio. Então, o conjunto da obra como um todo fica bonito, todo mundo ganha, né? Então, é isso que a gente de fato quer, né, desvendar e explicar e mostrar que realmente o produtor vale a pena ele investir em produtos que entregam essa questão de bioativar a planta, não apenas o controle de pragas e doenças, porque no final de tudo, quem vai ser o maior beneficiário disso é ele mesmo. Essas raízes aqui, então, a gente pode dizer que elas servem como modelo, elas estão sadias, é dessa forma que tem que ficar? Exatamente, Guto. Você veja só, até que hoje, inclusive, né, começou a chover, certo? Mas como nós já estamos dizendo, já há algum tempo que essa situação de estresse hídrico, ela é muito grande. E veja bem, mesmo numa lavoura que está com um teto produtivo tão alto como essa, numa região onde a seca tem sido muito intensa nos últimos anos, inclusive esse ano também. E mesmo assim você veja a profundidade do sistema radicular, como a gente está mostrando aqui, e a quantidade de raízes finas. Essas raízes são muito importantes para que realmente o café se alimente e beba água. Daqui de dentro da trincheira, eu, o Luiz, nos despedimos de você, mas é claro, Syngenta Responde, você assiste no próximo programa, dentro aqui do Café com TV. Até, pessoal! Café com TV Syngenta Responde. Um oferecimento Syngenta. Inovamos no café junto com você. Vamos mostrar em 3 pontas a história de um produtor onde a seca afetou até a criação de cavalos. Cada cavalo na sua baia. Esses animais estão sendo criados para competição, lida, cavalgada e até concursos de marcha. São 60 animais de baia e 30 de pastagem confinados no sítio Ponte Nova, em 3 Pontas, no sul de Minas. Vieram da região e até de outros estados. A única coisa que eles têm em comum? A alimentação. A gente tem as estruturas de baia aí, é passada a ração cedo para todos os animais.
silagem de muito boa qualidade que a gente fabrica aqui mesmo no Ares. O tratamento do cavalo de baia aqui é o melhor possível. E geralmente tem aquele cavalo, um ou outro animal que chega, às vezes nos primeiros dias pode às vezes estranhar o trato. Às vezes é um cavalo acostumado em pasto, ele chega aqui, entra na silagem, às vezes os primeiros dias pode às vezes dar uma diarreia, o cavalo às vezes comer um pouco menos, mas com o correr dos dias, o manejo que a gente vai fazendo, logo adapta. Nessa época do ano, os cavalos de pasto costumam sentir o clima seco. Isso acaba interferindo no manejo nutricional, explica o domador. A grama, então, é substituída por silagem de milho, feno e ração. E comida não falta. Olha só essa lavoura de capiaçu, principal alimento dos cavalos. Só vai ser cortado daqui uns 5 meses. Isso, o animal de pastagem também na época da seca, que é muito ruim a pastagem, que seca, aí a gente completa com a silagem. O animal tem uma resistência melhor. O clima também traz os indesejados mosquitos. E como eles são chatos. Na questão do crime, igual a gente falou, é mais o tempo do calor agora, é o mosquito que interfere um pouco nas baias aqui. Essa época de fim de ano, os mosquitos deixam o animal um pouco mais nervoso, porque fica amolando o animal, sugando o sangue do animal quase que o dia inteiro. A gente usa fazer uns banhos nas baias. Aqui na baia, o animal consegue se alimentar normalmente. Isso porque o local sem umidade e bem mais fechado impede a infestação de mosquitos que começam a picá-lo e tiram o sossego do bicho. Esse daqui é o absinto. Olha só como ele está comendo calminho, calminho. Um animal de pasto, nessa época, dificilmente ele consegue pastar de dia. É só às vezes à noite, porque de dia o mosquito não deixa, ele fica procurando lugar para ele entrar, procurar uma sombra para defender do mosquito. O Carlos ainda explica que cada proprietário tem um veterinário de confiança. Os animais são acompanhados diariamente, celebridades mesmo. Aqui o cavalo tem a prioridade aqui. A gente faz a doma racional, é uma doma muito lenta, passo a passo, faz a parte de chão primeiro, parte de cabresteamento. Para chegar no final de 3 a 4 meses, a gente conseguir entregar um cavalo para quem tem condições de andar a cavalo, uma noção de andar a cavalo, usufruir do cavalo sem problema nenhum. E depende muito de cada animal. Tem animal da índole muito boa, que a gente com 1 mês e pouco, 2 meses, o proprietário já consegue usar. E tem aquele cavalo que, dependendo da índole dele, demora um pouco mais. Depois do intervalo, o nosso café está chegando longe. Na Itália, a importação do grão já avançou quase 20%. Eu volto daqui a pouco, por isso, não saia daí. E olha como o nosso café está chegando longe. Na Itália, a importação do grão já avançou quase 20%. Os resultados são mais negócios. O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Secafé, Museu do Café e Embaixada do Brasil estão promovendo um trabalho de apresentação da cafeicultura brasileira em Trieste, cidade que fica no nordeste da Itália. A exposição busca valorizar o trabalho do cafeicultor brasileiro e apresentar ao mercado internacional eficiência adotada de ponta a ponta pelo setor cafeeiro no Brasil. A Itália importou 2,3 milhões de sacas de café do Brasil entre janeiro e setembro deste ano. Os dados do Secafé mostram ainda que houve um avanço de 17,3% nas compras dos italianos em comparação com o mesmo período do ano passado. Por meio de pesquisas, exposições, mostras temporárias, atividades culturais e educativas, o Museu do Café preserva e divulga a história e as tradições da cafeicultura brasileira, que são muito vinculadas à Itália graças ao intenso processo de imigração ocorrido nos séculos XIX e XX. Confira agora outros destaques do nosso mundo do agronegócio. Começou neste mês de novembro a segunda etapa anual de vacinação contra a febre aftosa em Minas Gerais.
Segundo o Instituto Mineiro de Agropecuária, a expectativa é que sejam imunizados 25,7 milhões de bovinos e bubalinos de todas as idades em todo o estado, para preservar a sanidade dos rebanhos, manter o atual status sanitário de livre com vacinação, conferido pela Organização Mundial de Saúde Animal, e atender aos compromissos comerciais com países que compram a carne brasileira. A campanha vai até 30 de novembro. O prazo para comprovar a vacinação termina no dia 10 de dezembro. O compromisso dos pecuaristas nas campanhas de vacinação contra a aftosa nos últimos anos, aliado às ações em defesa sanitária animal, tem garantido índices de vacinação dos bovinos e bubalinos superiores a 95%. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento confirmou a suspensão gradativa da vacinação em alguns estados, que são Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, Tocantins e Espírito Santo. Caso o produtor tenha dificuldades em adquirir a vacina, deverá comunicar o fato ao escritório do IMA mais próximo. A declaração da vacinação contra a raiva pode ser feita de forma presencial nos escritórios do IMA ou por e-mail. Os endereços podem ser consultados em ima.mg.gov.br. O Café com TV fica por aqui, mas você pode conferir todas as nossas reportagens nas nossas redes sociais e também no site da TV Alterosa. Vem com a gente pro mundo do agro. Eu tenho um encontro marcado com você na semana que vem. Tchau, tchau e até lá.